Meu nome é Ricardo, tenho 42 anos e passei 8 meses na penitenciária estadual de Tremembé em 2019. O que vou contar agora nunca saiu da minha boca, até hoje. Porque algumas verdades são pesadas demais para carregar sozinho. E outras pessoas precisam saber o que realmente acontece quando as luzes se apagam e os portões se fecham. Era março, uma terça-feira que começou igual a todas as outras naquela cela fria do pavilhão 3. Eu dividia o espaço com mais 5 caras, cada um com sua história, cada um fingindo que dormia, quando na verdade todos nós ficávamos acordados, ouvindo, sempre ouvindo. Porque na prisão, quem não escuta, não sobrevive. Mas tinha um cara, Marcelo. Todo mundo chamava ele de noiado. Não pelo que você está pensando, não eram drogas. Era pelos gritos. Toda santa noite, pontualmente às 2:30 da madrugada, ele acordava gritando. Um desespero que atravessava as paredes de concreto e ecoava pelos corredores, como se fosse um fantasma assombrando o lugar inteiro. Os primeiros dias, pensei que fosse pesadelo comum. Sabe como é? Cadeia faz isso com a cabeça da gente. Mas os gritos do Marcelo eram diferentes. Ele não acordava suado, confuso, tentando entender onde estava. Ele acordava e começava a falar coisas específicas. Nomes, datas, detalhes que pareciam impossíveis de inventar. Eu não fiz nada, ele que mandou, ele que disse onde estava o dinheiro. Noite após noite, sempre as mesmas palavras. Sempre o mesmo tom de desespero. E nós, os outros 5, ficávamos ali, deitados em silêncio, pretendendo que não ouvíamos. Porque na prisão você aprende rápido que curiosidade demais pode te colocar numa cova. Eu estava cumprindo pena por um assalto que deu errado. Não vou mentir, eu estava lá, eu participei. Mas não era violento, não era desses que machuca a gente. Era só pela necessidade, pelo desespero de ver minha filha passando fome em casa. Não que isso justifique, mas... Bem, cada um carrega seus motivos. O Marcelo estava lá por homicídio. Um comerciante morto a tiros numa loja de conveniência, caso que repercutiu bastante na região, porque o cara era querido no bairro, tinha família, 3 filhos pequenos. O julgamento foi rápido, provas pareciam claras, testemunhas confirmaram. Marcelo foi condenado a 15 anos, mas os gritos noturnos contavam uma história diferente. Na terceira semana, dividindo a cela com ele, eu comecei a prestar mais atenção. Não era só desespero nos gritos, havia uma cronologia. Ele mencionava um carro azul, uma conversa no telefone, alguém que tinha prometido dinheiro. E sempre terminava com a mesma frase. Ele que mandou buscar as chaves no balcão. As chaves no balcão. Que chaves? Que balcão? Durante o dia, Marcelo era um cara comum, quieto, respeitoso, não arrumava confusão com ninguém. Trabalhava na lavanderia da penitenciária, cumpria seus horários, não dava trabalho para os guardas. Mas quando a noite chegava, era como se ele fosse possuído por uma verdade que não conseguia calar. Eu comecei a anotar. Sei que parece estranho, mas eu sempre fui organizado, mesmo antes da prisão. Trabalhava como contador numa empresa pequena, então anotar coisas era natural para mim. Pegava pedaços de papel higiênico, caneta que conseguia emprestar aqui e ali, e ia registrando os fragmentos que saíam da boca do Marcelo durante os episódios noturnos. Carro azul, modelo Corsa, placa começada com JKL. Telefone tocou às 14h30. Homem de boné verde disse que o dinheiro estava no caixa. Chaves jogadas no balcão depois do tiro. Marcelo repetia esses detalhes com uma precisão que me deixava inquieto. E se ele realmente não tivesse feito aquilo? A pergunta começou a me perseguir durante o dia. Eu olhava para ele trabalhando, cumprindo sua rotina e pensava: será que estou dividindo a cela com um inocente? Ou será que a culpa estava enlouquecendo ele, fazendo com que criasse histórias para se convencer de que não era o responsável?
Foi na sexta semana que tudo mudou. Naquela noite, o grito veio mais forte, mais desesperado. Marcelo não só repetiu os detalhes de sempre, ele gritou um nome completo. Foi o Jailson Pereira que mandou. Jailson Pereira do posto Shell da Avenida Paulista. Ele que disse para pegar o dinheiro e deixar as chaves no balcão. Jailson Pereira, posto Shell da Avenida Paulista. Informações específicas. Demais para serem delírio ou invenção. Meu coração disparou. Eu me levantei devagar. Olhei ao redor da cela. Todos os outros estavam acordados. Eu podia sentir. Mas ninguém se mexeu, ninguém falou nada. No dia seguinte, durante o período de sol, eu me aproximei do Marcelo. Tentei ser natural, não queria que ele percebesse que eu estava investigando. Cara, você anda dormindo mal. Os pesadelos estão pesados. Ele me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era vergonha, não era irritação, era alívio, como se finalmente alguém tivesse reconhecido que ele estava gritando, que ele estava tentando dizer alguma coisa importante. Você ouve? Ele perguntou baixinho. Todo mundo ouve, Marcelo. A questão é, você lembra do que fala? Ele balançou a cabeça, negando. Acordo cansado, com a garganta doendo, mas não lembro de nada. Só sei que tem alguma coisa errada, sabe? Alguma coisa que eu preciso falar, mas não consigo quando estou acordado. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Mostrei para ele os pedaços de papel onde eu tinha anotado os fragmentos dos seus gritos noturnos. Ele leu tudo em silêncio, com os olhos ficando cada vez mais arregalados. Eu falo essas coisas todas as noites, Marcelo, e são sempre os mesmos detalhes, sempre na mesma ordem. Você tem certeza de que cometeu aquele crime? Ele ficou em silêncio por uns 10 minutos. Olhava para as anotações, depois para mim, depois para o pátio onde outros detentos caminhavam em círculos. Quando finalmente falou, a voz estava embargada. Eu estava bêbado naquele dia, muito bêbado. Lembro de entrar na loja, lembro do comerciante me olhando com medo, lembro do barulho do tiro. Mas tem coisas que não fazem sentido. Eu não dirigia em carro azul, eu nem tinha carro e nunca conheci ninguém com boné verde. Se essa história te lembra algo, compartilhe comigo nos comentários. Porque o que aconteceu depois mudou não só a vida do Marcelo, mas também a minha compreensão sobre o que realmente significa justiça. Decidi que ia ajudar. Não sei se foi instinto, se foi compaixão, ou se foi simplesmente a curiosidade de contador que não consegue deixar números soltos sem fechar a conta. Mas alguma coisa dentro de mim sabia que aqueles gritos noturnos eram mais do que pesadelos de um culpado. Durante as semanas seguintes, eu usei meus contatos do lado de fora. Minha irmã, que sempre me visitava aos domingos, começou a fazer algumas pesquisas discretas. Eu passava para ela os detalhes que o Marcelo gritava e ela investigava. O posto Shell da Avenida Paulista realmente existia. Jailson Pereira era o gerente noturno na época do crime. O carro azul Corsa com placa começada em JKL pertencia a um funcionário da loja de conveniência que tinha sido assaltada. As peças começaram a se encaixar de uma forma que me deixou com medo. Minha irmã descobriu que Jailson Pereira tinha desaparecido da cidade 3 dias depois do crime. Deixou o emprego no posto, vendeu o carro e ninguém mais soube dele. Para uma investigação policial que durou apenas 2 semanas, isso deveria ter sido uma pista importante. Mas aparentemente ninguém investigou, ou alguém decidiu não investigar. A cada nova informação que minha irmã trazia, eu sentia um peso crescendo no meu peito. Não era só a injustiça contra o Marcelo que me incomodava. Era a percepção de que talvez, só talvez, eu estivesse destampando uma panela que algumas pessoas queriam manter bem fechada. Os gritos noturnos continuaram, mas agora, quando eu ouvia, prestava atenção em cada palavra como se fosse uma gravação de testemunha. Marcelo mencionou um relógio dourado que foi esquecido na cena do crime.
Mencionou uma conversa sobre acertar as contas que aconteceu 3 dias antes do assalto. Mencionou até mesmo o sabor de pasta de amendoim que ele sentiu na boca depois de ser preso. Um detalhe tão específico e estranho que parecia impossível de inventar. Pasta de amendoim. Que diabos isso tinha a ver com qualquer coisa? Minha irmã investigou. Descobriu que na delegacia, onde Marcelo prestou depoimento, os policiais tinham o hábito de oferecer sanduíche de pasta de amendoim para os presos durante os interrogatórios longos. Um detalhe que não constava em nenhum relatório oficial, mas que era conhecimento comum entre advogados que trabalhavam na região. Como é que um cara bêbado, em estado de choque, ia lembrar de inventar um detalhe tão específico? Sobre a rotina interna de uma delegacia, a resposta era simples. Ele não ia inventar. Ele estava lembrando. Mas se ele estava lembrando do interrogatório, da delegacia, da pasta de amendoim, por que não conseguia lembrar direito do crime? A não ser que ele realmente não tivesse cometido o crime, mas tivesse sido coagido a confessar. Essa possibilidade me assombrou por dias. Eu olhava para Marcelo trabalhando na lavanderia e via um homem quebrado por uma culpa que talvez nem fosse dele. Via um cara pagando por um crime que pode ter sido cometido por outra pessoa, enquanto o verdadeiro culpado estava livre por aí, talvez cometendo outros crimes. Foi então que eu decidi dar o próximo passo. Um passo que, eu sabia, poderia me colocar em perigo. Escrevi uma carta, não para minha irmã, não para minha família. Escrevi para o jornalista que tinha coberto o caso na época. Um cara que, segundo minha irmã, tinha uma reputação de investigar histórias que outros preferiam deixar quietas. Na carta eu contei sobre os gritos noturnos do Marcelo. Contei sobre as informações específicas que ele gritava durante os pesadelos. Contei sobre o Jailson Pereira, sobre o carro azul, sobre todos os detalhes que não faziam parte da versão oficial dos fatos. Assinei a carta, coloquei meu nome completo e número de matrícula na prisão. Se ia fazer aquilo, ia fazer direito. Não ia me esconder atrás do anonimato. 3 semanas depois, o jornalista me visitou. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhar cansado de quem já viu muita coisa ruim na vida. Se sentou do outro lado do vidro da sala de visitas e foi direto ao ponto. Ricardo, eu recebi sua carta. Investigei algumas das informações que você mencionou. Você tem ideia do que está mexendo? Não, eu respondi honestamente. Só sei que um cara inocente pode estar apodrecendo aqui dentro enquanto o verdadeiro culpado está livre. O jornalista ficou em silêncio por uns segundos, me estudando. Depois, se inclinou para frente. Jailson Pereira era informante da polícia. Ele passou informações sobre pelo menos 6 crimes na região entre 2018 e 2019. O assalto à loja de conveniência era para ser uma operação controlada, uma armadilha para pegar uma quadrilha em flagrante. Só que deu errado. Meu sangue gelou. Como assim deu errado? Alguém acabou morto. E quando isso acontece numa operação que não era para dar em nada, alguém precisa responder pelo crime. Marcelo estava no lugar errado, na hora errada, com a quantidade certa de álcool no sangue para não lembrar direito do que aconteceu. O jornalista continuou falando, mas eu quase não conseguia processar as informações. Operação controlada, informante da polícia, bode expiatório. Você tem provas disso? Eu perguntei. Algumas, mas não o suficiente para derrubar uma condenação. Precisaria de mais. Precisaria que o Marcelo lembrasse exatamente do que aconteceu naquele dia. Foi aí que eu falei sobre os gritos noturnos, sobre os detalhes específicos, sobre a cronologia que ele repetia todas as noites. O jornalista anotou tudo, fez perguntas específicas, pediu para eu conseguir mais detalhes se fosse possível. Ricardo, você entende que isso é perigoso, né? Se o que você está me contando for verdade, tem gente poderosa que não vai gostar nada de ver essa história vindo à tona. Eu entendi.
Mas naquele momento, olhando para trás, para o pátio da prisão onde Marcelo caminhava sozinho, carregando uma culpa que pode não ser dele, eu entendi que algumas coisas são mais importantes do que a nossa própria segurança. Eu vou continuar anotando os gritos dele e vou tentar fazer ele lembrar mais coisas durante o dia. O jornalista assentiu. Seja cuidadoso e mantenha contato. Naquela noite, quando os gritos começaram pontualmente às 2:30 da madrugada, eu não apenas anotei, eu gravei com um celular que consegui esconder na cela através de um esquema que, bem, digamos que na prisão a gente aprende a ser criativo para conseguir as coisas que precisa. A gravação mudou tudo, porque quando o Marcelo ouviu a própria voz narrando detalhes que ele não lembrava conscientemente, alguma coisa se desbloqueou na cabeça dele. Foi como se uma represa tivesse se rompido e todas as lembranças reprimidas viessem à tona de uma vez. Eu lembro agora, ele disse, com os olhos cheios de lágrimas. Eu lembro do homem de boné verde. Ele estava na loja quando eu cheguei. Ele que atirou no comerciante. Eu só estava lá, bêbado, tentando comprar cigarro. Quando o tiro saiu, ele me deu uma arma na mão e disse que se eu não pegasse as impressões digitais dela, ele ia me matar também. Você teria feito o mesmo no meu lugar. Me diga abaixo, porque a partir daquele momento eu sabia que não havia mais volta. Estávamos lidando com uma conspiração que envolvia policiais, informantes e um sistema judiciário que tinha condenado um inocente para proteger uma operação que deu errado. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. O jornalista usou as informações que eu estava passando para investigar mais a fundo. Descobriu documentos, encontrou outras testemunhas que tinham sido ignoradas na investigação original, rastreou movimentações financeiras suspeitas. Mas também descobrimos que mexer com isso trazia consequências. Minha irmã começou a receber telefonemas estranhos em casa. Carros desconhecidos passaram a estacionar na frente da casa dela. Uma vez, ela encontrou a porta de entrada da casa com a fechadura violada, mas nada tinha sido roubado. Era um recado claro: parem de investigar. Na prisão, as coisas também ficaram tensas. Alguns guardas começaram a me tratar de forma diferente. Revista mais rigorosa, menor tempo no pátio, comida chegando fria na cela. E os outros detentos começaram a me olhar com desconfiança. Porque na prisão, quem faz muita pergunta e mexe em caso dos outros acaba sendo visto como dedo duro. E dedo duro na cadeia tem um destino bem específico. Mas o Marcelo estava mudando. À medida que as lembranças voltavam, ele ficava mais forte, mais determinado. Os gritos noturnos pararam. Não porque ele tinha esquecido, mas porque ele finalmente tinha lembrado de tudo. Ricardo, eu preciso que você saiba uma coisa, ele me disse numa tarde, enquanto dobrava as roupas na lavanderia. Se alguma coisa acontecer comigo aqui dentro, se eu sofrer um acidente, se eu for transferido de repente, você tem que continuar contando essa história. Não pode deixar morrer, eu prometi. Mas tinha medo do que essa promessa poderia significar. 2 semanas depois, o jornalista publicou a primeira reportagem. Não era a história completa, apenas o suficiente para levantar questionamentos sobre a investigação original, mas foi o suficiente para causar um terremoto. O delegado que tinha conduzido a investigação pediu aposentadoria no dia seguinte. O promotor que tinha trabalhado no caso deu uma entrevista defendendo a condenação, mas parecia nervoso, suando frio diante das câmeras. E Jailson Pereira, o informante que tinha desaparecido, foi encontrado morto numa estrada no interior, vítima aparente de latrocínio. Aparente na prisão, a tensão ficou insuportável. Guardas que antes eram neutros começaram a demonstrar hostilidade aberta. A comida da nossa cela passou a vir com gosto estranho. Não cheguei a comer, mas outros detentos avisaram que era melhor não arriscar. E então, numa quinta-feira de manhã, aconteceu o que eu mais temia.
Marcelo não apareceu para o trabalho na lavanderia. Quando perguntei pelos guardas, disseram que ele tinha sido transferido durante a madrugada para outra penitenciária. Transferência de emergência por motivos de segurança. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Ninguém sabia quando ele voltaria. E o mais suspeito, ninguém tinha um documento oficial da transferência. Marcelo simplesmente desapareceu. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a cela ficou completamente silenciosa às 2:30 da madrugada. Não houve gritos, não houve revelações. Apenas um silêncio pesado que parecia carregar todas as verdades que talvez nunca mais fossem contadas. Eu fiquei sozinho com as anotações, com as gravações e com a promessa que tinha feito para ele. Mas também fiquei com medo, muito medo, porque se eles conseguiam fazer um detento desaparecer do sistema sem deixar rastro, o que mais eles eram capazes de fazer? A resposta veio na semana seguinte. Minha irmã me ligou chorando. Disse que tinha recebido uma visita de 2 homens de terno, que se identificaram como agentes federais. Eles foram educados, mas firmes. Disseram que eu estava me metendo em assuntos que poderiam prejudicar investigações em andamento e que seria melhor para todos se eu parasse de passar informações para jornalistas. Eles sabiam tudo, Ricardo. Minha irmã disse, soluçando. Sabiam sobre as cartas, sobre as visitas do jornalista, sobre as anotações que você fazia. Como eles sabiam de tudo isso? A resposta era óbvia, mas assustadora. Alguém dentro da prisão estava reportando tudo o que eu fazia para pessoas do lado de fora. Pessoas com poder suficiente para fazer detentos desaparecerem e pressionar famílias de presos. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o espaço vazio onde antes estava o colchão do Marcelo, eu tomei uma decisão. Ia continuar. Não importasse o que acontecesse comigo, eu ia continuar contando a história dele. Porque se eu parasse agora, se eu deixasse o medo vencer, Marcelo teria desaparecido para sempre e a verdade morreria com ele. Mas também sabia que precisava ser mais esperto, mais cuidadoso. Parei de escrever cartas. Parei de falar sobre o caso com outros detentos. Durante o dia, eu era um preso comum, cumprindo minha pena sem causar problemas. Mas durante a noite, quando todos dormiam, eu continuava anotando tudo o que lembrava dos gritos do Marcelo, todos os detalhes da investigação paralela, todos os acontecimentos suspeitos, e esperava. Esperava o momento certo de contar tudo. Esse momento chegou 6 meses depois, quando finalmente consegui minha liberdade condicional. No último dia na prisão, um guarda que sempre foi neutro comigo se aproximou discretamente. Ricardo, você foi esperto em parar de mexer naquela história, mas eu queria que você soubesse uma coisa. O Marcelo não foi transferido. Ele está internado no hospital psiquiátrico anexo à penitenciária de Presidente Venceslau. Overdose de medicamentos. Tentativa de suicídio segundo o relatório oficial. Meu coração disparou. Ele está vivo? Estava da última vez que soube, mas não está bem. Muito medicado, não reconhece ninguém, não fala coisa com coisa. Uma pena. Era um cara tranquilo. Medicado demais para falar. Medicado demais para lembrar. Medicado demais para contar a verdade que gritava todas as noites. Quando saí da prisão, a primeira coisa que fiz foi tentar localizar o jornalista que tinha investigado o caso. Descobri que ele tinha sido transferido para a editoria de esportes do jornal. Quando consegui falar com ele por telefone, ele foi direto. Ricardo, me desculpe, mas não posso mais mexer nessa história. Ordens de cima, muito de cima. Fiquei sozinho com a verdade. Com as anotações, com as gravações, com a promessa que tinha feito para o Marcelo. Durante meses, tentei encontrar outros jornalistas, outros advogados, outras pessoas que pudessem ajudar. Mas a história parecia ter sido enterrada tão fundo que ninguém queria nem ouvir falar. Foi então
que resolvi contar de uma forma diferente. Não como denúncia oficial, não como investigação jornalística, mas como testemunho pessoal. Como a história de um homem que dividiu uma cela com um inocente e descobriu verdades que algumas pessoas preferiam manter escondidas. Hoje, 2 anos depois, eu ainda penso no Marcelo todas as noites, às 2:30 da madrugada. Ainda me pergunto se ele continua vivo, se ainda está internado, se algum dia vai conseguir sair daquele estado vegetativo induzido por drogas. E me pergunto quantos outros Marcelos existem por aí. Quantos inocentes estão cumprindo pena por crimes que não cometeram, enquanto os verdadeiros culpados estão livres, protegidos por sistemas que preferem uma verdade conveniente a uma justiça real. A história que eu acabei de contar não é ficção, não é baseada em fatos reais, é fato real. Aconteceu comigo, aconteceu com o Marcelo, acontece todos os dias em prisões pelo Brasil afora. E se eu nunca tivesse contado isso, se eu tivesse levado esse segredo para o túmulo, quantas outras verdades estariam sendo gritadas em celas escuras, sem ninguém para escutar? Obrigado por me acompanhar até o fim. Ainda há muitas vozes esperando para serem ouvidas, e talvez, só talvez, contar essas histórias seja a única forma de fazer justiça para quem nunca teve direito a ela. Continuação. O que mais me assombra não são as noites em claro que passei ouvindo os gritos do Marcelo. Não é nem mesmo a descoberta de que ele pode ter sido um bode expiatório numa operação policial que deu errado. O que mais me assombra é o silêncio que veio depois. Desde que saí da prisão, tentei várias vezes localizar informações sobre o estado do Marcelo. Liguei para o Hospital Psiquiátrico de Presidente Venceslau, fingindo ser parente distante. A resposta era sempre a mesma: não temos nenhum paciente com esse nome internado aqui. Procurei nos registros públicos do sistema penitenciário. Marcelo Antônio Silva, era esse o nome completo dele, simplesmente não existia mais no sistema. Como se ele nunca tivesse sido preso, nunca tivesse sido condenado, nunca tivesse existido. Um homem que gritava verdades todas as noites foi silenciado de uma forma tão eficiente que até os registros oficiais da sua existência desapareceram. Isso me fez entender algo terrível sobre o sistema no qual vivemos. Não basta apenas esconder a verdade, é preciso apagar todos os vestígios de que ela um dia existiu. Durante os primeiros meses em liberdade, eu ainda tinha esperança. Achava que poderia encontrar uma forma de provar a inocência do Marcelo, de expor a corrupção por trás da condenação dele. Guardava religiosamente todas as anotações que tinha feito na prisão, as gravações dos gritos noturnos, os detalhes que minha irmã tinha descoberto durante a investigação paralela. Mas aos poucos fui percebendo que não se trata apenas de ter provas. Trata-se de ter poder para usar essas provas, e eu não tinha poder algum. Sou um ex-presidiário condenado por assalto. Minha palavra contra a palavra de delegados, promotores, juízes. Nem mesmo os advogados que procurei levaram minha história a sério. A resposta era sempre parecida. Olha, Ricardo, eu entendo sua preocupação com seu ex-companheiro de cela, mas casos como esse são complexos. Se houve erro judiciário, os órgãos competentes vão investigar. Os órgãos competentes. Os mesmos órgãos que podem ter sido responsáveis pelo erro judiciário original. Foi nesse período de frustração que comecei a entender por que tantas injustiças ficam sem correção. Não é falta de evidência, não é falta de testemunhas. É que o sistema tem mecanismos de autoproteção tão sofisticados que consegue fazer desaparecer não apenas pessoas, mas a própria memória de que essas pessoas existiram. 6 meses após minha saída da prisão, aconteceu algo que me fez entender definitivamente a dimensão do que estávamos enfrentando.
Eu estava trabalhando como auxiliar de contador numa empresa pequena. Conseguir emprego com ficha suja não é fácil, mas o dono era um cara compreensivo que acreditava em segunda chance. Era um trabalho honesto, salário justo, ambiente tranquilo. Pela primeira vez desde que saí da cadeia, eu estava conseguindo reconstruir minha vida. Até que numa terça-feira de manhã, chegaram 3 homens no escritório. Se identificaram como auditores fiscais, disse que estavam fazendo uma verificação de rotina nos registros contábeis da empresa. Mas eu sabia que não eram auditores fiscais. O jeito que me olharam quando entraram, a forma como fizeram perguntas específicas sobre minha função ali. Os sorrisos gelados quando o patrão explicou que eu era responsável pela organização dos arquivos antigos. Eles ficaram 3 horas na empresa. 3 horas revirando documentos, fazendo perguntas, anotando coisas em pranchetas. E quando saíram, deixaram uma mensagem clara. Tinham encontrado irregularidades que precisavam ser investigadas mais profundamente. Na sexta-feira da mesma semana fui demitido. Motivo alegado, corte de custos. Mas meu patrão, um homem de 60 anos que construiu o negócio do zero, estava visivelmente nervoso quando me chamou para conversar. Ricardo, eu sinto muito, cara. Você é um bom funcionário, trabalha direito, não dá problema. Mas apareceram umas questões complicadas com a Receita Federal. Meu contador recomendou que eu reduzisse a folha de pagamento para evitar mais problemas. Eu entendi. Não era paranoia da minha parte. Eles tinham chegado até mim no meu emprego, tinham pressionado meu patrão, tinham garantido que eu ficaria sem trabalho. A mensagem era clara. Pare de mexer em coisas que não são da sua conta, ou sua vida vai ficar muito difícil. Mas sabe o que mais me impressionou nessa história toda? A eficiência, a forma como eles conseguiram atingir exatamente onde mais doía, meu emprego, minha chance de recomeçar, sem deixar rastro algum de que tinha sido retaliação. Oficialmente, eu perdi o emprego por corte de custos. Oficialmente, a visita dos auditores foi rotina fiscal. Oficialmente, não houve conexão alguma entre uma coisa e outra. Naquele fim de semana, sentado no meu apartamento de um cômodo, olhando para as anotações sobre o caso do Marcelo espalhadas pela mesa, eu entendi que tinha chegado a um ponto de decisão. Poderia continuar tentando lutar contra um sistema que tinha recursos infinitamente superiores aos meus, sabendo que cada passo que eu desse seria monitorado e punido. Ou poderia guardar a história na memória, esperar o momento certo e contar de uma forma que eles não conseguissem silenciar. Foi assim que decidi esperar. 2 anos inteiros. 2 anos trabalhando em empregos temporários, me mantendo invisível, sem mexer publicamente no caso do Marcelo, mas nunca esquecendo, nunca parando de anotar, nunca deixando de acreditar que uma hora a verdade precisaria ser contada. Durante esse período, descobri coisas que me fizeram entender que o caso do Marcelo não era isolado, era parte de um padrão muito maior. Através de conversas casuais com outros ex-detentos, fui descobrindo histórias parecidas, caras que tinham sido presos em circunstâncias suspeitas, sempre em crimes onde tinha dinheiro ou drogas envolvidos, sempre com investigações muito rápidas e provas muito convenientes. E sempre com alguma conexão com informantes da polícia que posteriormente desapareciam ou morriam. Um cara que conheci numa agência de empregos me contou sobre um colega de cela que gritava durante o sono sobre um assalto à joalheria. Gritava nomes de policiais, detalhes sobre uma operação que tinha dado errado, informações sobre dinheiro que tinha sido roubado antes de chegar ao cofre da delegacia. O cara cumpriu 12 anos de cadeia e morreu na prisão de complicações cardíacas. Tinha 28 anos, era saudável, fazia exercícios todos os dias. Outro ex-detento me falou sobre pesadelos coletivos no pavilhão onde ele cumpriu pena.
3 caras diferentes, em celas diferentes, todos gritando detalhes sobre o mesmo crime durante a madrugada. Um roubo de carga que tinha resultado na morte de 2 caminhoneiros. Só que os 3 tinham sido presos separadamente, julgados separadamente e supostamente não se conheciam. Como é que 3 pessoas que não se conhecem têm pesadelos idênticos sobre o mesmo crime? A resposta era simples, mas terrível, porque os 3 tinham presenciado o mesmo crime sendo cometido por outras pessoas. Pessoas que não podiam ser presas porque eram informantes, porque eram protegidas, porque eram peças importantes num jogo muito maior. E os 3 acabaram se tornando bodes expiatórios, cada um carregando uma parte da culpa de um crime que não cometeram. Quanto mais histórias eu ouvia, mais ia entendendo a dimensão do problema. Não estávamos falando de alguns casos isolados de erro judiciário. Estávamos falando de um sistema sistemático de fabricação de culpados para proteger operações policiais mal feitas e informantes que sabiam demais. Mas também ia entendendo, porque ninguém falava sobre isso abertamente. Porque os próprios ex-detentos preferiam guardar segredo, mesmo depois de soltos. Porque quem tentava denunciar acabava tendo problemas no emprego, problemas com benefícios sociais, problemas com a documentação, problemas que tornavam impossível reconstruir a vida do lado de fora. Era um silêncio comprado com medo e funcionava perfeitamente. Foi durante esse período de observação silenciosa que eu comecei a entender também o papel que eu mesmo tinha desempenhado na história do Marcelo. Não era só testemunha, eu tinha sido usado. Pensa bem, de todos os detentos daquela cela, porque exatamente eu fui o único que decidiu investigar os gritos noturnos do Marcelo. Porque exatamente eu, com meu perfil de contador organizado, acabei sendo o cara que anotava tudo, que fazia contato com jornalista, que mobilizava a família para investigar? A resposta me veio numa madrugada insone, 3 meses antes de completar 2 anos em liberdade. Eu não tinha decidido investigar. Eu tinha sido escolhido para investigar. Alguém queria que a história do Marcelo viesse à tona, não para fazer justiça, mas para testar o sistema, para ver até onde as informações poderiam vazar, quais seriam as reações, quem mais poderia estar envolvido, como o sistema se comportaria sob pressão. Eu tinha sido uma cobaia num experimento de controle de danos. E o resultado do experimento foi bem sucedido. Descobriram que conseguiam silenciar qualquer denúncia, apagar qualquer rastro, neutralizar qualquer testemunha. Descobriram que o sistema de autoproteção funcionava perfeitamente, mesmo quando enfrentava evidências sólidas e testemunhos detalhados. O Marcelo desapareceu. O jornalista foi transferido para esportes. Eu perdi o emprego e fiquei marcado como pessoa problemática. E a história foi enterrada tão fundo que até os registros oficiais da existência do Marcelo foram apagados. Perfeito controle de danos. Mas eles cometeram um erro pequeno, quase insignificante, mas que mudou tudo para mim. Deixaram eu vivo, deixaram eu solto e deixaram eu com a memória intacta. Talvez tenham achado que o medo seria suficiente para me manter calado para sempre. Talvez tenham calculado que um ex-presidiário sem recursos, sem credibilidade, sem apoio, jamais conseguiria fazer essa história chegar a um público maior. Talvez tenham subestimado o poder da internet e a determinação de alguém que prometeu para um amigo que nunca deixaria a verdade morrer. Foi assim que decidi contar essa história aqui, agora, dessa forma. Não como denúncia oficial que pode ser arquivada. Não como reportagem jornalística que pode ser censurada. Não como processo judicial que pode ser manipulado, mas como testemunho pessoal, como memória viva, como história que pode ser compartilhada, comentada, discutida, espalhada de pessoa para pessoa,
de forma que nenhum sistema de controle consegue interceptar completamente, porque eles podem silenciar um detento, podem fazer desaparecer registros oficiais, podem pressionar jornalistas e intimidar testemunhas, mas não conseguem apagar uma história que já entrou na consciência coletiva, que já se tornou parte da memória social. E quanto mais pessoas souberem da história do Marcelo, mais difícil fica para eles repetirem o mesmo esquema com outras vítimas. Durante esses 2 anos de silêncio forçado, eu também pensei muito sobre minha própria responsabilidade nessa história toda. Porque vamos ser honestos, eu não era um santo quando fui preso. Eu realmente participei daquele assalto, eu realmente cometi um crime. A diferença é que eu sabia que era culpado. Assumi a minha culpa, cumpri minha pena, paguei meu débito com a sociedade. Mas o Marcelo nunca teve essa chance. Ele foi condenado por algo que não fez. E quando finalmente começou a lembrar da verdade, foi silenciado antes que pudesse se defender. Isso me fez entender uma diferença fundamental entre justiça e legalidade. Legalmente, o sistema funcionou. Houve investigação, houve julgamento, houve condenação. Os procedimentos foram seguidos, os papéis foram assinados, as formalidades foram cumpridas. Mas do ponto de vista da justiça, foi uma aberração completa. Um inocente foi punido para proteger culpados. A verdade foi enterrada para manter aparências. E o sistema se protegeu, sacrificando exatamente aqueles que deveria proteger. Hoje, quando vejo notícias sobre reformas no sistema judiciário, sobre modernização das prisões, sobre direitos humanos dos detentos, eu penso no Marcelo. E me pergunto, de que adianta reformar um sistema que funciona exatamente como foi projetado para funcionar? Porque o problema não é o sistema estar quebrado. O problema é o sistema funcionar perfeitamente bem para os propósitos para os quais foi criado. Manter certas pessoas no poder, proteger certos interesses e garantir que certas verdades nunca venham à tona. O Marcelo não foi vítima de um erro do sistema. Ele foi vítima do funcionamento normal do sistema. E essa é a parte mais assustadora de toda essa história. Não estamos falando de casos excepcionais, de corrupção isolada, de alguns policiais ou juízes desonestos. Estamos falando de como o sistema foi desenhado para operar, com suas válvulas de escape, seus bodes expiatórios, seus mecanismos de autoproteção. Quantos Marcelos existem neste momento cumprindo pena por crimes que não cometeram? Quantos estão gritando verdades durante a madrugada sem ninguém para escutar? Quantos foram medicados para esquecer o que sabem? Quantos simplesmente desapareceram dos registros oficiais? Eu não tenho essas respostas, mas tenho certeza de uma coisa: a história do Marcelo não é única. É apenas a primeira que alguém decidiu contar publicamente, correndo todos os riscos que isso implica. Porque sim, eu sei que contar essa história implica riscos. Sei que ao publicar esse relato, estou me expondo novamente. Sei que posso ter problemas no emprego atual, problemas com documentação, problemas que vão tornar minha vida muito mais difícil. Mas também sei que algumas promessas são mais importantes que nossa própria segurança. E a promessa que fiz para o Marcelo, naquela tarde na lavanderia da prisão, foi uma dessas promessas que a gente não pode quebrar, independente das consequências. Além disso, descobri algo interessante durante esses 2 anos de silêncio. Eles têm muito poder, mas não são onipotentes. São eficientes para silenciar denúncias formais, intimidar testemunhas isoladas, controlar narrativas através da mídia tradicional. Mas têm dificuldade para lidar com histórias que se espalham organicamente, de pessoa para pessoa, através de canais informais. Por isso, escolhi contar dessa forma, não como denúncia, mas como história pessoal, não como acusação formal, mas como memória compartilhada, não como tentativa de derrubar o sistema,
mas como forma de mostrar para outras pessoas que elas não estão sozinhas. Porque tenho certeza de que existem outras pessoas que passaram por experiências parecidas. Outros ex-detentos que ouviram gritos noturnos carregados de verdade. Outros familiares que tentaram investigar casos suspeitos e foram intimidados. Outros jornalistas que receberam ordens para parar de mexer em certas histórias. E talvez, quando essas pessoas lerem o relato sobre o Marcelo, entendam que não são paranoicas, não são loucas, não estão imaginando coisas. Que realmente existe um padrão, realmente existe um sistema, realmente existe uma lógica por trás de coisas que pareciam casos isolados. Esse é meu objetivo principal ao contar essa história. Fazer com que outras pessoas percebam que não estão sozinhas, que existem outras vozes, outras memórias, outras verdades esperando para serem compartilhadas. E quem sabe, quando mais pessoas começarem a contar suas histórias, quando mais vozes se juntarem num coro que não pode ser silenciado individualmente, talvez seja possível criar uma pressão que nem mesmo o sistema mais sofisticado consegue controlar completamente. Não estou falando de revolução, não estou falando de derrubada violenta de instituições. Estou falando de algo muito mais simples e muito mais poderoso. Transparência. A simples decisão coletiva de não aceitar mais o silêncio, de não engolir mais as versões oficiais, de não fingir mais que não vemos o que está acontecendo. Marcelo não pode mais falar por ele mesmo, mas sua história pode falar através de outras pessoas que decidiram não se calar. E cada vez que alguém compartilha essa história, cada vez que alguém comenta, cada vez que alguém se identifica com algum aspecto do relato, a voz do Marcelo fica um pouco mais forte. Não sei se isso vai trazer justiça para ele. Provavelmente não. Mas sei que pode evitar que outras pessoas passem pelo que ele passou. E às vezes, prevenir futuras injustiças é a única forma de honrar as injustiças do passado. Antes de terminar, quero deixar claro uma coisa. Não estou pedindo para ninguém acreditar cegamente na minha versão dos fatos. Não estou pedindo para ninguém sair por aí repetindo essa história como se fosse verdade absoluta. Estou pedindo apenas para as pessoas pensarem, para questionarem, para prestarem atenção nas inconsistências das versões oficiais, para não aceitarem passivamente tudo o que é apresentado como verdade inquestionável. E se alguém que está lendo isso já passou por experiência parecida, se alguém conhece histórias similares, se alguém tem informações que possam complementar ou contradizer o que eu relatei, por favor, compartilhem também. Não necessariamente aqui, não necessariamente agora, mas de alguma forma, em algum lugar. Porque a verdade não é propriedade de uma pessoa só, é construção coletiva, é mosaico feito de muitas peças individuais. E quanto mais peças tivermos, mais clara fica a imagem total. A história do Marcelo é minha contribuição para esse mosaico. Meu testemunho sobre uma injustiça que presenciei e que não posso mais guardar em silêncio, agora está nas mãos de quem leu. Cada pessoa decide o que fazer com essas informações. Se acreditar, se questionar, se investigar, se compartilhar, ou se simplesmente arquivar na memória como mais uma história interessante. Só peço uma coisa: se decidirem compartilhar, façam com responsabilidade. Deixem claro que é um relato pessoal, uma versão dos fatos, um testemunho individual. Não transformem isso em teoria conspiratória. Não usem para alimentar ódio ou violência, não distorçam para servir agendas políticas. A história do Marcelo merece ser contada com seriedade, com respeito e com o objetivo único de honrar a memória de um homem que pode ter pago com a liberdade e com a sanidade por um crime que não cometeu. Esse é meu último relato sobre o caso. Não vou falar mais sobre isso publicamente. Não vou dar entrevistas, não vou participar de debates. Disse o que tinha que dizer. Cumpri a promessa que tinha feito.
Agora, volto para minha vida normal, para meu trabalho honesto, para minha tentativa diária de ser uma pessoa melhor do que era quando entrei na prisão. Mas numa parte de mim, todo dia às 2:30 da madrugada, ainda escuto os gritos do Marcelo ecoando pelos corredores da memória. E espero que, de alguma forma, em algum lugar, ele saiba que cumpri minha palavra. A verdade foi contada, a promessa foi honrada. As vozes atrás das grades finalmente encontraram uma forma de serem ouvidas. E talvez isso seja suficiente. Talvez seja tudo o que podemos fazer. Contar nossas histórias, compartilhar nossas memórias e confiar que outras pessoas vão ouvir, vão pensar e vão tomar suas próprias decisões sobre o que fazer com essas informações. O Marcelo gritava verdades durante a madrugada, numa cela escura, achando que ninguém estava ouvindo. Mas eu ouvi, anotei, lembrei e agora contei. E se mais uma pessoa ouvir essa história, se mais uma pessoa questionar, se mais uma pessoa decidir não aceitar passivamente as versões oficiais, então os gritos noturnos do Marcelo não foram em vão. Eles ecoaram através do tempo e do espaço, atravessaram muros de concreto e barreiras de silêncio e chegaram até vocês. Chegaram até pessoas que nunca pisaram numa prisão, que nunca dividiram uma cela com um inocente, que nunca ouviram verdades sendo gritadas na escuridão. E agora essas verdades não pertencem mais só a mim, só ao Marcelo, só aos outros detentos, que fingiram não escutar durante aqueles meses tensos na penitenciária de Tremembé. Agora essas verdades pertencem a todos que decidiram escutar, a todos que decidiram lembrar, a todos que decidiram não se calar diante da injustiça, mesmo quando é mais fácil e mais seguro fingir que não vemos o que está acontecendo. O silêncio é cômodo, mas é também cúmplice. E depois de dividir uma cela com um homem que gritava verdades durante a madrugada, eu aprendi que algumas coisas são importantes demais para serem guardadas em silêncio, independente do preço que tenhamos que pagar por falar. Esta é a história do Marcelo, esta é minha história. E agora, de certa forma, também é a história de todos vocês que chegaram até o fim deste relato. Obrigado por escutarem uma voz que poderia ter ficado para sempre atrás das grades. Obrigado por darem vida nova a verdades que algumas pessoas prefeririam ver enterradas para sempre. E lembrem-se, em algum lugar, neste exato momento, alguém pode estar gritando verdades na escuridão. A questão é, vamos escutar? Vamos lembrar? Vamos fazer alguma coisa com o que ouvimos? A resposta a essas perguntas vai determinar se histórias como a do Marcelo vão continuar acontecendo ou se finalmente vamos encontrar uma forma de fazer com que as vozes atrás das grades sejam ouvidas antes que seja tarde demais. O Marcelo não pode mais falar por ele mesmo, mas sua história agora fala através de todos nós. E isso talvez seja a única forma de justiça que ainda é possível para ele. Garantir que sua verdade continue viva, continue ecoando, continue incomodando as pessoas certas e inspirando as pessoas certas. Os gritos noturnos acabaram, mas a história continua. E vai continuar enquanto houver pessoas dispostas a escutar, a lembrar e a não se calarem diante da injustiça. Esta é a última coisa que posso fazer pelo Marcelo. Garantir que ele não seja esquecido, que sua verdade não morra com ele, que os gritos dele encontrem eco em outras vozes, em outras histórias, em outras pessoas que decidiram não aceitar o silêncio como única opção. Se vocês chegaram até aqui, se leram esta história inteira, é porque algo dentro de vocês também se recusa a aceitar que certas verdades fiquem enterradas para sempre. E isso me dá esperança. Esperança de que talvez um dia não precisemos mais de histórias como esta. Esperança de que talvez um dia
as vozes atrás das grades sejam ouvidas antes que precisem se tornar gritos desesperados na madrugada. Até lá, continuamos contando, continuamos lembrando, continuamos fazendo com que a verdade seja mais forte que o silêncio. O Marcelo mereceu isso. Todos os outros Marcelos que existem por aí merecem isso. E talvez, se formos suficientemente corajosos para escutar e para falar, possamos construir um mundo onde histórias como esta se tornem apenas memórias de um passado que decidimos deixar para trás. Mas isso só vai acontecer se não esquecermos, se não nos calarmos. Se continuarmos fazendo com que as vozes atrás das grades ecoem além dos muros das prisões, além do silêncio do medo, além da indiferença da sociedade que prefere não saber o que acontece nos lugares escuros onde guardamos aqueles que consideramos descartáveis. O Marcelo não era descartável. Nenhum ser humano é descartável. E essa é a última lição que quero deixar com esta história. Por trás de cada crime, de cada condenação, de cada número nas estatísticas carcerárias, existe uma pessoa. Uma pessoa com história, com família, com sonhos, com medos. E algumas dessas pessoas podem ser inocentes. Algumas podem estar pagando por crimes que não cometeram. Algumas podem estar gritando verdades que ninguém quer ouvir. A questão é, o que vamos fazer com essa possibilidade? Vamos fingir que não existe? Vamos aceitar que é o preço necessário para manter a ordem social? Ou vamos exigir que mesmo os mais desprezados pela sociedade tenham direito à verdade e à justiça? A resposta a essa pergunta vai definir que tipo de sociedade somos e que tipo de sociedade queremos ser. O Marcelo fez sua parte, gritou a verdade, mesmo quando ninguém parecia escutar. Eu fiz minha parte, escutei, anotei, lembrei e contei. Agora é a vez de vocês fazerem a parte de vocês. O que isso significa? Cada um vai ter que decidir por si mesmo. Mas uma coisa eu sei, o silêncio não é mais uma opção. Não depois de ter ouvido os gritos noturnos de um homem que pode ter sido condenado injustamente. Não depois de ter visto como o sistema pode funcionar para proteger os poderosos às custas dos vulneráveis. As vozes atrás das grades merecem ser ouvidas. E agora vocês também carregam essas vozes. A responsabilidade de fazer alguma coisa com elas é de todos nós.